Com muita alegria, damos as boas-vindas a cada um de vocês aqui presentes conosco para mais um encontro do ciclo aberto AISAP, Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos, que é um projeto de extensão universitária aqui da UFMG, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, uma ocasião em que a universidade está aberta ao diálogo, ao amplo diálogo com a sociedade como um todo. Meu nome, Eduardo Coutinho, pois então, professor do DESA. Esse projeto de extensão, ele nasceu de uma disciplina ministrada no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, que justamente se chama Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos. Um projeto devidamente registrado, não é, no Centro de Extensão da Escola de Engenharia da UFMG, ligada à Pró-Reitoria de Extensão, e o projeto conta com a participação, a parceria, o apoio de duas organizações da sociedade civil, a AGDS e a Catalisa. Logo mais na sequência eu vou falar um pouquinho sobre ambas. Apresentando o nosso propósito, o ciclo aberto AISAP propõe-se como uma série de encontros abertos à sociedade em geral, como um espaço para abordar e difundir a temática da ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a diferentes contextos, em cenários cada vez mais incertos e complexos no Brasil e no mundo. E como a gente procura cumprir e atender esse nosso propósito? Por meio de apresentação e discussão de casos práticos e publicações selecionadas. Ou seja, a cada encontro mensal, a gente convida profissionais, seja da iniciativa privada ou pública, enquanto empresas, enquanto universidades, academia, bem como de organizações do terceiro setor. A equipe responsável pelo projeto Ciclo Aberto AISAP, o Fábio Bianchetti, professor do Cefet Minas, Jomara Nogueira, do Departamento de Gestão Ambiental aqui da UFMG, muito atuante nas organizações, o professor Lindomar Gonçalves, da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, campus Itabira, Marcelo Cardoso, professor, colega nosso aqui na UFMG, do Departamento de Engenharia Química. Contamos com a participação de alunas e alunos da graduação e da pós-graduação. E as duas instituições, né, da sociedade civil, a Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, que atua há muitas décadas na área de meio ambiente, recursos hídricos, com ênfase em recursos hídricos. Eles têm um projeto fantástico de hortas urbanas. Provavelmente vamos contar, né, com uma apresentação do Nelson Pedroso, que é o presidente da GDS. Ele está sempre, costumeiramente, conosco aqui nos nossos encontros mensais. A Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, que hoje, em especial, está aqui representada para desenvolvimento do tema central do nosso encontro. E, por fim, eu, na coordenação do Ciclo Aberto AISAP. Nesse momento de início, eu quero aproveitar de divulgar o portal UFMG Sustentável, apresentando aqui o link, né, do portal, que é uma ação institucional que visa a promoção da sustentabilidade nas ações cotidianas do campus, que se desenvolvem tanto na esfera administrativa quanto nas práticas de ensino, pesquisa e extensão. O portal FMG Sustentável, ele abraçou o nosso projeto Ciclo Aberto AISAP, e a equipe de comunicação da UFMG Sustentável vem preparando a cada mês uma matéria sobre o tema do encontro mensal e contribuindo também na divulgação desse encontro mais voltado para a comunidade acadêmica. Resgatando, então, o nosso encontro do mês passado, mês de maio, que teve por tema Inovação em Biocombustíveis Líquidos, em contato com o Instituto Senai de Inovação em Biomassa. Nós tivemos a indicação do pesquisador Paulo Renato dos Santos, que trouxe para a gente, como estudo de caso, um projeto de aproveitamento de macrófita, de água-pé, não é? Em copos hídricos eutrofizados, e todo o preparo dessa biomassa com a finalidade de produção de biocombustíveis líquidos, um projeto muito interessante. O vídeo se encontra no nosso canal do YouTube. E, evidentemente, como convidada também, como comentarista, a Clara Mendonça, que é uma pesquisadora
colombiana, teve a passagem dela aqui pela Escola de Engenharia da UFMG e atualmente atua na Lappeenranta University, na Finlândia. Tivemos aí uma discussão extremamente rica sobre esse projeto que, como eu comentei, ele segue em andamento. Como de costume, a gente já anuncia por antecipação o tema e os convidados do encontro do próximo mês. Então, todos convidados, convidadas para dia 20 de julho, que é a terceira quarta-feira do mês de julho, início às 19 horas, teremos o tema Avaliação de Ciclo de Vida, a ACV, aplicada ao saneamento, contando com convidados a professora Thais Lopes, do Instituto Federal Baiano, e o professor Carlos Moraes, da Unicinos. Então, ela trazendo um pouco da experiência dela desenvolvida lá na Bahia, o professor Carlos do Rio Grande do Sul, e nós aqui embasados em Minas Gerais, a gente vai discutir sobre isso. A professora Thais vai trazer um estudo de caso, um sistema mesmo de saneamento, no qual foi aplicada a ferramenta ACV, que é um tema comumente de grande interesse para todo o nosso público. Nesse momento, destacando aqui um evento no qual eu participo diretamente, né, da organização, que é o 4º Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que ocorre de 14 a 16 de setembro, próximo, em Belo Horizonte. Ele é um evento, ele vai ser um evento híbrido, então as mesas redondas, as palestras presencialmente aqui em BH, e ela vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Então, a última chamada para submissão de resumos expandidos, apresentações desses trabalhos de pesquisa na forma remota, o prazo limite é 30 de junho. Esse evento ocorre um ano sim, um ano não, de abrangência nacional, organizado pelo FIEMP, que é o Fórum de Instituições de Ensino e Pesquisa, que atuam na região da Bacia Hidrográfica de São Francisco, e também, né, na verdade, patrocinado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco. Tivemos oportunidade de contar com a presença do pessoal do comitê e da agência Peixe Vivo num encontro há poucos meses atrás aqui no Ciclo Aberto ESAP. Um outro evento no qual também eu estou diretamente ligado é a realização do 5º Workshop de Tecnologias Limpas. Em 2018, tivemos a primeira edição aqui na Escola de Engenharia, parceria do DESA com o DEC. Esse evento é anual, gratuito. No ano passado e no ano retrasado, eles foram realizados em modalidade remota, no contexto de pandemia, e essa próxima edição, que ocorre nos dias 28 a 30 de setembro, também vai ser realizada 100% em modalidade remota. A grande inovação é a parceria com o pessoal da Universidade Federal da Bahia, com a terceira jornada de tecnologias limpas. Então, a coordenação está a cargo da Federal da Bahia. E esse workshop e a jornada de tecnologias limpas atuam nessas áreas temáticas que vocês estão podendo visualizar. Seriam os temas água, energia, materiais e cidades e comunidades mais sustentáveis. Também o evento está aberto à submissão de resumo expandido. Há poucos dias, até o dia 20 de junho, estão todos convidados a participar desses eventos. Por fim, conforme bastante amplamente divulgado por nosso encontro da data de hoje, temos a grande alegria de contar com os convidados Heloísa Kavinsky e Marcelo Carpinteiro, uma dupla da Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade. Heloísa está responsável por desenvolver o tema central, como atribuir valor às práticas sustentáveis, utilizando a metodologia Social Return on Investment, certo? E vamos contar na sequência com os comentários do Marcelo Carpinteiro. Então, uma satisfação grande, sabendo da agenda corrida de vocês, estarem, né, profissionais aí com grande experiência, que vão em breve iniciar, partilhar um pouco da experiência conosco. Antes de passar a palavra para a Heloísa, a dinâmica do encontro, principalmente para quem está vindo pela primeira vez, estamos nessa breve abertura de saudações a todos. Vamos iniciar, não é, a apresentação, a palestra da Heloísa, com duração de 30 a 40 minutos no máximo, que vai ser seguida dos comentários do Marcelo, em torno de 10 minutos. Nesse momento, nós vamos encerrar essa primeira parte do
do encontro, né, que está sendo gravada, e a segunda parte do encontro, depois dos comentários do Marcelo, não vai ser gravado, portanto, a gente vai ficar totalmente à vontade para participação, interação, perguntas, contribuições, e por fim, eu vou procurar fazer uma breve síntese para fechamento desse nosso encontro. O convite, não é, vem utilizando já há muitos anos essa letra do alfabeto grego, que é comumente utilizada como símbolo do infinito, para ilustrar, né, aqui o convite para qualidade de presença, inteireza de presença no aqui e no agora, evitando, né, que nossos pensamentos divaguem ora para o passado, ora para o futuro, quando o que realmente importa é o aqui e agora, e que a gente possa desfrutar, então, com muita qualidade desse encontro. Nesse momento, eu vou encerrar o compartilhamento da minha tela e já passar a palavra para Heloísa. Boa noite, Heloísa. Muito agradecido. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Agradeço o convite. É muito gratificante assim, estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, da metodologia S-ROI. Eu estou aqui com o Marcelo, que é meu parceiro de trabalho na Catalisa também, né? Catalisa, uma organização da sociedade civil, que o Eduardo também faz parte, com quantos anos, Marcelo, de existência? 13? Não, desde 2003. Desde 2003. O Edu não só faz parte, Eduardo, como um dos fundadores. Dos fundadores. É verdade. Logo, logo a Catalisa está completando 20 anos de existência, não é verdade? Isso. Pois é, Mas é verdade. já está para lá de maior de idade, né? Sim, 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 é isso mesmo. E somos consultores da Catalisa, e a Catalisa atua em diversos projetos, todos ligados ao tema sustentabilidade, né? Então, o que a gente vai falar hoje aqui, o exemplo que a gente vai trazer para ilustrar a metodologia S-ROI, foi de um trabalho feito pela Catalisa e logo eu vou falar sobre ele, tá? Vou compartilhar aqui, ver se dá certo. Deixa eu abrir aqui primeiro. Estou tentando encontrar aqui o arquivo. O teste correu tudo bem, né? Antes de iniciarmos o encontro, a gente aguarda, não tem problema algum, Heloísa. Não, é sempre assim, comigo. Eu não sei, mas agora ela não está querendo, eu não sei o que acontece realmente. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo para ver se... Se for necessário, a gente também pode compartilhar a tela. Não sei se o Marcelo está com a tela, com o material que você gentilmente disponibilizou para a gente, né, Heloísa? Ó, vamos ver que Ah, agora sim, vai. sua tela está sendo compartilhada. Tudo bem, Então, agora vai, né? perfeito. Agora vai, agora vai. É o tipo de coisa que acontece comumente em Demora um todos esses pouquinho. eventos remotos. Bom, eu separei 3 arquivos. O primeiro arquivo, que é esse que está abrindo aqui, ele vai falar um pouquinho sobre o passo a passo e o que é a metodologia S-ROI. Vocês estão visualizando? Nós estamos visualizando sua tela, não é? Que é a pasta na qual constam os 3 arquivos. Agora faltaria você abrir, não é? Porque aqui para mim está aberto já. E então experimenta fechar a pastinha ou minimizar a pastinha para ver se aparece na tua tela o próprio arquivo. Experimenta minimizar a tua pastinha na tua tela. Sim. Agora voltou para você. Tá Heloísa, no- quer que eu busco, ou você, Marcelo, a gente Achei, busca. pessoal, achei Agora aqui. vai? Pronto. Agora Foi? sim, perfeito. Então tá Perfeito. Problemas técnicos, agora a gente segue. bom. Obrigado. Então, o título, né, da nossa fala hoje aqui, como atribuir valor às práticas sustentáveis usando a metodologia S-ROI.
E aí, assim, eu destaquei 3 pontos para ir conversando, fazendo esse alinhamento aqui, até chegar na metodologia SROI, que são práticas sustentáveis, atribuir valor e SROI, né? Passar. Bom, então a gente começa com uma reflexão, né? O que são práticas sustentáveis? E aí acho que vocês sabem melhor até do que eu, né? A gente considera práticas sustentáveis todas as que partem da reflexão sobre como as atividades do nosso cotidiano podem ajudar a minimizar o impacto negativo no meio ambiente. E aí, quando a gente fala, né, como essas atividades podem, a gente considera atividades pessoais nossas, assim como atividades de qualquer organização, empresas, governos, né? E também refletindo em quais mudanças são necessárias para que a gente, ou empresas, ou governos, façam, né, nas suas práticas para que as comunidades possam se desenvolver de forma mais sustentável. Então, aqui a gente já entra numa temática da metodologia SROI, que é o impacto ambiental e social, né? Sempre os dois agregados. E aí, porque a gente pensa, né? Por que atribuir valor a práticas sustentáveis, né? E aí eu trouxe aqui um conceito que cada vez mais falado, né? Principalmente por empresas, que é a questão ESG, né? Então, que pensando que o ESG pode ser usado para dizer o quanto o negócio busca formas de minimizar seus impactos, né? E construir um mundo mais justo e responsável para as pessoas e para o seu entorno, além de manter os melhores processos de administração. E o que o ESG e o SROI têm em comum, né? Que cada vez mais as organizações elas têm buscado quantificar ou valorar que o seu investimento ambiental, social e em governança para esses dois temas está realmente, de fato, trazendo resultados, né? Então, será que quando eu invisto em algum projeto de investimento social privado ou mesmo em alguma prática ambiental dentro da minha organização ou da minha empresa, aquele recurso monetário que eu investi, ele realmente está sendo aproveitado e está trazendo resultados, né, que vão nos remeter lá à questão de sustentabilidade, eu estou de fato diminuindo meus impactos, né? E aí eu trouxe aqui um conceito de capitalismo de stakeholders, a gente não vai ter tempo, né, de discutir, entrar mais nesse conceito, mas é a mudança de visão, né, de empresas e organizações que necessitam hoje estabelecer laços fortes com stakeholders, comunidades, fornecedores e outras empresas para reduzir o seu próprio risco operacional, né? E aumentar a qualidade dos seus produtos e serviços. Então, hoje em dia, não tem mais como as empresas manterem negócios com impactos negativos, né? Ou com a maioria dos impactos negativos, porque a sociedade, outras empresas e o próprio mercado não sustenta mais esse tipo de prática. E o mundo próprio mundo, né, não se sustenta mais sem a redução de impactos, né? Então, assim, a gente vê nas áreas que a gente trabalha, dependendo do bioma, no cerrado, por exemplo, alguns tipos de produção, como café, né? Se não tiver água, essa produção não se sustenta mais, ela não tem qualidade. Se o solo não tiver uma qualidade boa também, a produção diminui, a própria qualidade dos grãos. Isso em vários tipos, né, de produção. E aí, cada vez mais as empresas estão tendo que transformar suas práticas ou investindo, né, na sua cadeia mesmo, para que os produtores e os prestadores de serviço também melhorem suas práticas até para o negócio poder sobreviver, né? Então, a questão aqui realmente é de sobrevivência de todos, né?
Inclusive, os financiamentos que as empresas tomam, né, para manter seus negócios, hoje em dia estão muito atrelados à questão dos resultados de redução de impacto, né? Então, fica cada vez mais difícil, principalmente para grandes empresas, continuarem se mantendo e sendo financiadas se elas não provarem que estão diminuindo os impactos sociais e ambientais na sua cadeia, né? E aí, a gente entra agora na metodologia SROI, né? Que ela é uma metodologia que ajuda empresas, organizações, organizações da sociedade civil a comprovarem o retorno social e ambiental do investimento feito, né, naquela organização ou investimento com foco ambiental e social daquela organização. Cada vez mais importante nessa comprovação. E o SROI é uma metodologia que foi criada por um grupo de organizações. Aqui em cima a gente tem o nome do guia que pauta essa metodologia. Ele é disponível para qualquer pessoa que queira executar a metodologia. Então, o passo a passo bem detalhado está nesse guia. Ele é super acessível, qualquer um, em qualquer projeto, organização que quiser aplicar a metodologia SROI, é possível de fazer, só seguindo o guia, o passo a passo ali composto. E ele prevê 6 etapas, tá? Então, ele tem uma primeira etapa que é estabelecer o escopo, identificar os stakeholders que estão envolvidos no processo que eu quero quantificar, né? Ou aplicar a metodologia SROI. Depois eu venho com mapeamento de resultados, então eu faço um mapeamento dos resultados que aquela organização está trazendo, né? Na questão ambiental e social, com a aplicação de determinado recurso. Aí eu tento evidenciar ou até priorizar esses resultados e começar a atribuir valor a eles. Depois eu passo para a parte de estabelecer os impactos, né? Que impactos as minhas ações estão trazendo, né? Quais são esses impactos? E aí eu tento coletar o máximo possível de evidências para demonstrar e monetarizar esses impactos. Eu sigo para a parte de cálculo do SROI, né? Porque às vezes, quando a gente começa a trabalhar com essa metodologia SROI, a gente se engana de que o cálculo é a principal parte dela, né? Mas a gente vai ver na sequência que ela tem toda uma parte anterior, que é muito mais importante até do que o próprio cálculo, né? O cálculo feito uma vez, depois a gente só substitui os números numa planilha e recalcula, né? E aí eu faço um relato, utilizando e incorporando tudo que eu, né, nas outras 5 etapas iniciais ali, tá? Mas vamos seguir. Para falar com vocês hoje sobre a metodologia SROI, eu trouxe aqui o caso da Copa Base, que foi onde a gente aplicou essa metodologia recentemente, uma cooperativa de agricultura familiar do Vale do Urucuia, Grandes Sertões, em Minas Gerais. Uma cooperativa grande, com 18 anos de existência, muitos cooperados, e que recebe ou já recebeu um investimento bastante vultuoso, especialmente da Fundação Banco do Brasil, para desenvolver suas práticas, né? E para desenvolver suas práticas sustentáveis, né? Que a gente vai ver aqui na sequência. Antes de entrar aqui, acho que é bom falar para vocês que a metodologia SROI, ela ajuda a gente a contar uma história, né? Então, eu gosto de ver ela por esse ângulo que eu penso que ela fica completa e faz mais sentido. Vamos supor que eu tenho um projeto, pode ser dentro da universidade mesmo, né? E que nesse projeto eu capto recurso e faço ações ou práticas sustentáveis, principalmente com algum público, né? Então, e tenho várias atividades e penso que essas atividades, eu desenhei essas atividades ou esse projeto
para redução de impacto social e ambiental, melhoria da qualidade de vida, melhoria ambiental, né? E aí eu quero depois comprovar que essa minha prática está realmente trazendo resultados, né? Então, a partir daí eu posso aplicar essa metodologia SROI e posso usar essa metodologia para contar toda a história do meu projeto, chegando no final em um valor, né? Porque eu acho que o grande lance, a grande sacada e o que me faz gostar muito da metodologia SROI é que ela monetariza, né? Ou monetiza, ela transforma a análise de variáveis em um valor no final, né? Então, eu posso dizer para o meu investidor no final o seguinte: olha, para cada R$ 1 que você investiu no meu projeto, eu consegui trazer R$ 2 de resultado de impacto socioambiental. Isso no mundo, né, do financiamento, cada vez mais importante, né? A primeira etapa que eu percorro na metodologia SROI é estabelecer o escopo daquilo que eu vou monetizar, né? Ou valorar, ou avaliar. Então, no caso da Copa Base, a gente começou fazendo uma entrevista com vários cooperados, ali 26 entrevistas, perguntando para eles o que eles achavam que a Copa Base trazia de diferença na vida deles. A gente começou isso porque a gente não conhecia, né, os cooperados nem a Copa Base. Nós fomos contratados por uma organização que aportava recurso para fazer essa avaliação. E aí a gente estreitou os laços com a Copa Base, principalmente com a gerência, né, da cooperativa. É uma pessoa muito especial, ela se chama Dionete e coordena a cooperativa, assim, muito bem, né? Faz parte da história toda. E ela nos deu muito acesso a dados e as pessoas, e a gente pensou, bom, vamos começar conhecendo, né? Para a gente ver o que a gente pode tentar valorar. Aí entrevistamos aqui os 26 cooperados, tudo à distância, que estava bem no meio da pandemia, e eles foram trazendo alguns insights para a gente, né? Então, a Copa Base fortalece o produto da agricultura familiar, articula a produção, apoia práticas agroecológicas, apoia o desenvolvimento da propriedade rural, valoriza o baru, com fruto do cerrado, dá assistência técnica, promove segurança alimentar. Então, foram várias coisas que começaram a surgir aí nesse universo de avaliação. E aí, com base em muita conversa, né, e também nessa interação com a Dionete e os outros técnicos da cooperativa, a gente montou um primeiro modelo do que seria essa análise da Copa Base SROI, né? Então, o que a gente vai valorar, o que a gente vai avaliar, a que a gente vai atribuir valor, né? E a gente começou a tentar contar essa história. Então, junto com a Copa Base, a gente entendeu que o papel da Copa Base ao longo do tempo, né, desses anos todos, foi de trazer a transição de uma agricultura convencional nessa região de Grandes Sertões para a agroecologia. E como é que eles faziam isso? Eles faziam isso investindo em ATER, né? Gerando capacidades nos agricultores, estruturando cadeias produtivas e conservando o cerrado a partir de práticas agroecológicas. E isso tudo, o que trouxe, né, no final? Oportunizou uma transição agroecológica para essa região. Então, já começamos a ter mais ou menos a historinha que a gente ia contar, né? O que a gente vai avaliar e a história que a gente ia contar. A gente já ficou bastante feliz, porque é uma história muito bonita, né? De uma região grande, então. E aí a gente vai para outra parte dessa primeira etapa, que é identificar quem são as pessoas que estão envolvidas na Copa Base, nesse projeto todo de avaliação SROI. Aí a gente colocou aqui os investidores, então Fundação Banco do Brasil como principal investidor, mas outros também, né? O pessoal da própria cooperativa, gestores, enfim, e as comunidades, obviamente, né? O ponto mais importante. Então, 7 municípios, 112 cooperados, alguns clientes e a rede ampliada deles. Para que isso, né? Trazer os stakeholders
para a gente entender toda essa interface que a Copa Base faz e tentar mapear mais ou menos quais são as prioridades para a gente começar a valorar o trabalho da Copa Base, né? Aí a gente, na segunda etapa, tentou encontrar os resultados que a Copa Base traz para a região e a partir do trabalho deles, né? Porque eu vou valorar resultados a partir da metodologia SROI. Então, eu tenho que começar a entender quais são os resultados, né? Muitas vezes, a própria organização, e principalmente quando é uma organização da sociedade civil ou uma cooperativa, né? Tem dificuldade de saber os resultados, né? Às vezes nunca parou para pensar sobre isso, não tem tempo, né? Não tem técnico disponível. No caso da Copa Base, e mais especificamente no caso da Dionete, era uma pessoa muito organizada, tinha muitos dados, então facilitou muito o nosso trabalho. Quanto mais dados a gente tiver disponível do que a gente vai avaliar e valorar, mais fácil fica o trabalho, né? Então, a gente aqui fez uma sistematização, né? Do que a Copa Base entrega. Então, ela entrega vários resultados para os produtores, né? Autonomia, aumento de renda, diversificação da produção, inclusão produtiva de mulheres. E aí começamos a levantar os pontos fortes da Copa Base, né? Preservação da flora, solo e recursos hídricos. E aí tudo isso ajuda a que eles tenham, né, esse negócio que transforma, então ajuda a fazer a transição do modelo antes individual e com alto impacto sobre o meio ambiente para hoje um modelo cooperado e promotor da conservação do cerrado. Então aqui a gente já tem a nossa história, né? A gente já identificou o propósito da organização e agora a gente vai para uma etapa que é provar que isso realmente aconteceu. Então, provar monetariamente que eu consegui, de fato, essa transição para hoje ter um modelo na região cooperado e promotor da conservação do cerrado. Aí a gente foi para uma etapa que foi de identificar quais eram os produtos da Copa Base, vou passar mais rápido aqui. Fizemos uma teoria de mudança, né? Então, a entrada da agricultura convencional, que isso era anterior a 2008 na região, que é uma região que inicialmente era produtora de carvão, né? E hoje, muito graças à Copa Base, é uma região que tem um investimento em agroecologia e certificação de orgânico. Então, realmente, né, uma mudança. E aqui nos outputs, né, a gente tem todos os resultados que foram gerados por essa mudança. E aí a gente vai para uma outra etapa de pegar esses resultados, entender essa história e definir quais são os indicadores que a gente vai valorar para criar o nosso índice SROI, né? E aí aqui eu trouxe para vocês, essa apresentação era o que a gente usava na nossa prática, no dia a dia ali com a Copa Base. A gente começou a testar os indicadores. Então, vocês vão ver aqui nessa planilha que a gente tem inúmeros indicadores, né? Vamos valorar o quê? Diversificação da produção, planejamento, aumento da autoestima, e fomos colocando um monte de coisa. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo e vendo quais são os indicadores que, de fato, eu tenho dados, né? Dentro da Copa Base para fazer o teste da metodologia SROI. Quais são os que eu tenho mais força, né? Quais são os que eu não tenho dado nenhum e vai ser difícil de coletar. E a gente foi enxugando até chegar nesses indicadores, tá, gente? Junto, lógico, com a cooperativa, né? Com os cooperados, muita discussão. E aí chegamos, então, vamos aplicar a metodologia SROI em 5 indicadores que ficaram índice de escolaridade dos cooperados, renda do produtor, renda das mulheres produtoras, nascentes recuperadas, hectares de mata nativa recuperados e sequestro de carbono. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a partir desses 5 indicadores é que eu vou fazer o cálculo SROI.
E eles que vão me dizer que o recurso que entrou gerou o resultado X na saída, tá? Então, eu faço tudo com... E por isso que esse processo de fazer, construir os indicadores, na minha percepção, é a parte mais importante da metodologia, tá? E aí, depois de indicadores, né, a gente vem com as proxies, que vão ajudar a gente a monetarizar, né, monetizar o meu cálculo SROI. Então, nada mais é do que como é que eu vou fazer para quantificar esses indicadores, né? Então, a gente optou no aumento dos índices de escolaridade dos cooperados em medir o aumento da renda em decorrência da escolarização. Aí a gente já vai aqui tentando transformar o que é talvez menos tangível em dinheiro, né? Renda do produtor ficava fácil, porque eu já tinha dados na cooperativa mesmo. Número de nascentes recuperadas, como é que a gente monetizou? A partir do pagamento por serviços ambientais e preservação de nascentes, recomposição de hectares e sequestro de carbono. Bom, eu vou tentar passar aqui agora para a próxima apresentação. Tá tudo bem, gente? Tá tranquilo para vocês? Sim, sim, Luísa. Tá. Perfeitamente bem para acompanhar. Tá bom. Bom, vamos lá. Tentativa aqui. Vou abrir. E agora eu quero mostrar para vocês como é que o trabalho ficou, né? Então, como é que esse SROI se tornou... O que ele virou, né? Depois desse nosso trabalho de aplicação e tal. Vamos ver. Aqui. Vocês estão vendo? Positivo, já está tela compartilhada. Então, tá bom. E aí, todo esse trabalho que vocês viram ali, a base dele, né? Naquela apresentação feia, ele se tornou, então, o relatório Copa Base, né? De avaliação. Ele veio contando, a Copa Base estava fazendo 18 anos, né? 18 anos promovendo a cooperação e conservação do Cerrado. E aí a gente trouxe uma linha do tempo da Copa Base, que a gente foi levantando enquanto estava fazendo esse trabalho, então contando toda a história, né, de como é que a Copa Base começou lá com as pessoas produzindo carvão e onde ela chegou em 2021, né, com novos mercados. Aí a gente traz o território, como é que ele é, onde é que está disposto. Aqui aquela figurinha feia que vocês viram, né, já transformada, né, no propósito da Copa Base. Os parceiros da Copa Base. Aqui os resultados que a gente foi levantando com eles. Então, a gente levantou diversos resultados. Os que não entraram no cálculo SROI, eles eram tão bacanas que a gente pôs também no relatório, né? Que vocês podem ver. Então, 20.800 horas de assistência técnica, né? Tudo que foi acontecendo aqui. A produção, né? Aqui os stakeholders que vocês viram lá também. A teoria de mudança. Aqui como é que a gente foi construindo, né, nossos indicadores. Então, a Copa Base tinha, por exemplo, né, como resultado bem significativo a diminuição do analfabetismo. Esse é um caso interessante, né, porque eles, em certo momento, concluíram que o desenvolvimento lá do ATER não estava indo para frente, porque a maioria dos agricultores não era alfabetizada, né? Começaram a fazer uma parceria para ter alfabetização de adultos, e o que isso gerou, né? Além de uma economia do governo, né? Porque a Copa Base assumiu aqui o papel do governo, um aumento de renda do público-alvo direto da Copa Base, né? Assim para tudo, tá, gente? O resultado que eles queriam quantificar, o indicador criado e a forma de monetizar o indicador, tá? E aí a gente chega nos números. Então, a gente pegou o montante de recursos recebidos de projetos para as atividades da Copa Base, né? Então,
35 projetos, a gente levantou um por um. A gente dividiu aqui em rubricas, né, para que pudesse ficar um pouco mais claro. Então, investimento em infraestrutura, em capital humano e custos. Aí, um valor aqui de quase 10 milhões durante os 18 anos, né? E aí, a gente quantificou ali o valor de cada proxy, né, dos resultados, chegando ao valor de 37.634.000, né? Que depois a gente aplicou, né, a correção monetária, IPCA e IBGE por os 18 anos e chegou ao valor S-ROI. Então, investimentos na casa de 13 milhões, que geraram retornos socioambientais na casa de 46 milhões, chegando à conclusão que, para cada R$ 1 investido, a Copabase trouxe um retorno socioambiental para o investidor e para os seus cooperados no valor de R$ 2,35, tá? E como é que a gente fez isso? A gente foi quantificando cada uma dessas proxies, tá? Algumas de uma maneira mais fácil, porque aumenta de renda do produtor. A Copabase tinha diversas planilhas ali que comprovavam que quando o agricultor chegou, tinha uma renda declarada de X reais e a partir de 18 anos, na planilha corrente, né, do ano 18, aquele agricultor estava com uma renda de X mais N vezes, né? Então, aqui fácil de quantificar, porque eram dados da própria cooperativa, e aqui a gente teve que buscar, então, no caso de nascentes preservadas, a Copabase ainda não tem disponibilidade de pagamento por serviços ambientais, né? Como é que a gente construiu esse valor aqui? A gente buscou em iniciativas brasileiras que fazem pagamento por serviços ambientais, quanto pagam para o produtor que preserva nascente e fizemos o cálculo a partir do número de nascentes preservadas pela Copabase. Da mesma forma que, para valorar os hectares recuperados de mata nativa ou agrofloresta pela Copabase, né? A gente fez uma monetização do custo de recomposição de hectares do cerrado e mata nativa, né? Então, se eu fosse pagar pela recuperação, eu teria que investir X reais. Aí calculamos o número de área recuperada, multiplicamos, chegamos no valor total. Aqui a mesma coisa, né? Em toneladas de carbono sequestradas. A Copabase ainda não recebe por esse serviço, mas é um serviço que está cada vez crescendo mais, né? E se fosse receber, a gente fez o cálculo de carbono gerado pela recuperação de hectares de mata nativa e quantificou para chegar a esse valor S-ROI aqui, tá? Então, quando a gente fala S-ROI, né? A Copabase hoje ela pode dizer que para cada R$ 1 de investimento que ela teve da Fundação Banco do Brasil, especialmente, ela trouxe de retorno R$ 2,35. E aí agora... Tudo bem, gente? Sim, sim, Luísa, pode prosseguir, né? No segundo momento do nosso encontro, a gente vai abrir aqui o espaço para as manifestações, perguntas. Por Tá, eu enquanto, vou... a gente está acompanhando bem, sim, a tua apresentação. Agradecido. Tá ótimo. Deixa eu só abrir aqui agora, rapidamente. Eu vou ali compartilhar com vocês. Ó, fiquei craque, hein, agora? A planilha já está sendo compartilhada, Luísa. Sim. Pode seguir. Aqui, pessoal, então, para vocês entenderem, né? Eu vou fechar aqui para dar uma noção. A planilha que a gente faz do cálculo do S-ROI, né? Então, a gente vai nos anos aqui e vai colocando os valores que a gente vai calculando e pegando para cada proxy, né? Para quanto foi investido e quanto foi desembolsado e fazendo aqui
prepara a planilha, faz a correção monetária para que ela possa gerar no final o valor da SROI, que está bem aqui no finalzinho, tá? Aqui é mais assim, chega nessa etapa, a gente tem que ter muita atenção aqui, né? Os números, então, para você ver, se a cooperativa, a associação, a organização tem os números ali organizados, como era o caso da Copa Base, você consegue fazer isso de maneira muito mais simplificada. Caso você tenha que garimpar dados, né, que muitas organizações não têm isso tão organizado, o trabalho SROI, né, fica aí triplicado. Eu acho que é isso, pessoal. Aí a gente já pode, na minha parte. Agradecido, Heloísa, muito agradecido pela sua apresentação. Um belíssimo caso, ferramenta SROI aplicada na cooperativa Copa Base. Muito bem. Muita coisa nova para a gente, né? Muito elemento novo, essa metodologia de fato bastante instigante. A gente vai ter um segundo momento do encontro, repito aqui para perguntas, né? Participação do público, mas nesse momento eu vou passar direto a palavra para o Marcelo Carpinteiro, profissional também da Catalisa, então a gente conta com a dupla da Catalisa. O Marcelo está hoje convidado como comentarista. E a gente sabe, Marcelo, que você tem muita experiência no cálculo, não é, do SROI. Fique à vontade, então, de tecer seus comentários. Ok, Eduardo, valeu pelo convite, né? Muito obrigado por estar aqui para a gente bater um papo sobre isso, né? E eu vou fazer alguns comentários, pescar aqui alguns pontos chaves que eu vi da fala da Heloísa. Eu só vou fazer uma rápida um posicionamento até da minha participação aqui. Eu sou economista, né? E atuo em projetos socioambientais, né? Junto a cooperativas, a negócios comunitários, enfim. Mas eu também tenho um pé na atuação com estruturação de cadeias produtivas de grandes empresas, de fornecedores. Então, isso faz parte entender esses tanto o linguajar quanto as motivações e objetivos, né, que o setor privado tem, né, que não são meramente sociais, todo mundo sabe, né, isso não é segredo, né, outra atuação que nós da Catalisa estamos tendo principalmente nos últimos 2, 3 anos, nós estamos construindo muitos sistemas de avaliação de impactos socioambientais, junto com consórcios, cooperativas, até de agronegócio, mas também de cooperativas de negócios comunitários. Então, tanto eu quanto a Heloísa, nós temos participado desses debates internos, né? De construção de sistema de métricas, de monitoramento, o MRV, né, que o pessoal fala muito, né, que é a mensuração, a verificação e o reporte, né? Então, isso faz parte da gente ter olhado com carinho sobre o SROI, que eu vou abordar um pouco mais para frente. Eu queria, depois dessa introdução, eu queria destacar por 3 aspectos um comentário que a Heloísa falou. Começando as letras, né? ESG, o ESG, né? Que eu já escutei diversas explicações, né? Mas agora uma visão pessoal, acho que não tem tem um ponto de diferente do que a gente tratava de sustentabilidade, né? E eu não vou nem entrar em conceitos. Eu já ouvi dizendo que foi, inclusive, a mesma pessoa que lançou essas letras, que me fugiu o nome, talvez vocês saibam melhor do que eu, que foi o criador da teoria do tripé da sustentabilidade. Ele mesmo que provocou, que precisava dar uma mexida na questão quando usássemos a sustentabilidade. Eu vi isso de um professor também. Enfim, quem trabalha no dia a dia com isso sabe que a grande diferença dessas 3 letras, porque a gente tratava como sustentabilidade ontem, é o reforço nas metas, né? Mensurar não só, independente da unidade
precisa ser mensurado, né? Então, essa exigência vem muito do mercado financeiro, obviamente, mas vem não só para a questão de financiamento, investimento, retorno, mas também de regulações internacionais sobre mercados de commodities, enfim, e compromissos ambientais, né, de produção sustentável. Então, tem-se a necessidade de mensurar cada vez mais com valores que possam ser comparados, né, e para que se atingissem metas globais de emissão de gases, principalmente, enfim. Mas então precisou dar uma nova roupagem para o que a gente chamava de sustentabilidade, mas é esse resultado que vem por pressão de mercado financeiro, pressão de resultados, que mudou um pouco a característica de se lidar com isso no dia a dia, pelo menos. O segundo ponto, que é uma decorrência disso, são justamente as métricas. Tudo bem, né? Nós vamos estabelecer um monte de metas, né, que precisarão ser cumpridas, e como que nós vamos fazer isso, né? O mais famoso, conhecido de todos, são os ODS, né? Os ODS da ONU 2030, né? E quase todas as outras estão, de certa forma, conversam com os ODS, mas aí nós temos todos os relatórios de sustentabilidade que as grandes empresas precisam se adequar, né, para fazer o reporte dos seus resultados, dos seus impactos, né? O GRI é o mais famoso, mas aqui no Brasil tem o do Instituto Ethos e outros estão surgindo, né? E até os índices de bolsa de valores, né? Dow Jones tem de sustentabilidade, aqui no Brasil também tem, né? E na Bolsa de São Paulo, enfim, eles todo o capital aberto ali também se valoriza, né? Utiliza de indicadores de sustentabilidade de impacto. Existem outras metas, os negócios de impacto, né? Hoje que se fala muito, né? As startups com propósito, por exemplo, também tem um sistema próprio que chama Iris Plus, né? Portuguesando o Iris mais, é um sistema próprio para esse tipo que é usado pelo Sistema B, né? São empresas que são certificadas Sistema B, usa esse sistema do Iris Plus, que é global também, está vinculado aos ODS, enfim, são todos esses sistemas e métricas que são usados para fazer a mensuração das questões relativas ao meio ambiente, à sociedade, né? E os índices de governança, né? E o último ponto que eu gostaria de comentar é justamente sobre onde o SROI se enquadra nisso, e até comentando que a gente fez uma pequena ousadia de utilizá-lo na Copa Base, e eu vou explicar por quê, né? O SROI é um sistema que foi criado na Inglaterra como um dos motivações. Ele surgiu de sistemas internos que mensuravam o retorno do sistema de saúde britânico, né? E vários desdobramentos de programas menores e projetos menores, e ele foi construído para projetos e programas específicos que não tinham muito resultado financeiro, né? E por isso que eles tentaram transformar, construir essa forma de apresentar um resultado para cada caso lá, cada libra investida em determinado programa de saúde, se ganhavam de retorno 3, 4, 5, né? Ou não, ou quando não tinha uma avaliação boa, eles corrigiam rotas, criavam outras, enfim. E isso começou a ser muito
pelo formato que você tem, além da teoria de mudança, você tem uma tese por trás e ele depende muito da argumentação, ele começou a ser utilizado para diversos outros programas sociais, não só na saúde, mas na educação, enfim, qualquer um. Nós temos, é muito fácil você pesquisar na internet e pegar exemplos diversos de diversas aplicações, mas muito com cunho social, né? Juntando tudo isso, a gente já estava com isso, ficamos isso na cabeça, porque nós trabalhamos, né, com cooperativas, com negócios comunitários, que você recebe, tem investimentos por trás, alguns a fundo perdido, né, outros não, outros até como empréstimos, e você tem exigências, né, de financiadores que não, mesmo que não estão objetivando o retorno financeiro do investimento que nós estamos gerindo, estamos executando lá na ponta, mas os impactos deles, e começamos a pensar, mas isso, por mais que não seja um investimento puramente social, porque existe um ganho econômico, né? Existe investimentos, compra de maquinário, tudo que é totalmente produtivo, mas como isso terá reflexos também na comunidade financeiramente, né? Então, ainda não é tão comum você mensurar o SROI para quando envolve essa geração de renda como geração de lucro, digamos assim, né? Bem o lucro no amplo, no significado amplo aí, de um retorno financeiro de uma cooperativa, né? Então, só que ao mesmo tempo, por mais que ela que seja uma metodologia criada para se mensurar algo puramente social ou puramente ambiental e dar valores neles, eles têm, ao transformar isso em moeda, digamos assim, ele aproxima a linguagem de bancos, investidores e financiadores, né? Por isso que eu acho que é uma métrica que está sendo cada vez mais explorada e eu acho muito interessante para os nossos dias atuais. E foi esse o desafio que a gente, né, vamos fazer isso aplicar essa métrica na Copa Base, que é uma experiência, estão acontecendo outras, mas digamos, não é a primeira vez que se faz num negócio, digamos, não num projeto puramente social, mas é uma das primeiras que nós ousamos a fazer esse cálculo, né? Daí depois nós podemos explicar um pouquinho como que nós retiramos o que é ganho financeiro da cooperativa como um empreendimento e separamos isso da renda do agricultor que está na ponta, por exemplo, né? Então eu acho que esses 3 pontos que eu queria comentar, né? Alinhavar para que hoje é uma métrica, né? É uma metodologia que tem uma história, precisa ter uma argumentação por trás, né? Obviamente, tem coisas que nós simplesmente abandonamos alguns indicadores importantes, porque a gente não ia ter como... a nossa argumentação ia ser tão frágil que não ia ter validade nenhuma, né? Então, ia ficar muito no teórico. Nós nos baseamos para chegar nos números que a Heloísa comentou, nós usamos muita base de dados oficiais, dados secundários, IBGE, como foi em Minas, né, da Fundação João Pinheiro, bastante, né, trabalho, renda, escolaridade, todos os cruzamentos que se tem feito na região, no município, né, nós tivemos esse cuidado, e o que a gente identificou que não seria, o argumento não estaria sólido, minimamente sólido, nós tiramos. Esse resultado poderia ser bem maior se a gente não fosse criterioso. Mas não, vamos com calma, porque é um trabalho bem argumentativo. Outros indicadores é fácil, porque você coleta, tem lá, né, tem as informações, mas tem coisas que realmente para mensurar é difícil, mas você chega num valor factível de ser reportado, digamos assim.
Muito bem, Marcelo. Agradecido, viu, pelos seus comentários, bastante esclarecedores e, assim, comentários muito ricos, não é? Porque a Heloísa, ao nos apresentar esse estudo de caso, a contextualização, o guia, né, o passo a passo metodológico, e alguns desafios ali de cálculo, a importância da ferramenta SROI, ela, enfim, nos apresentou aí toda uma nova abordagem, uma nova metodologia muito explícita, né? A razão de ser de se aplicar essa ferramenta SROI. E você abriu, né, quando você traz, né, a ODS, né, a Agenda 2030, os Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentável, e traz também ESG, né, que é uma nova onda, né, na verdade, até uma nova moda, né, ESG, pensando nos aspectos ambientais, sociais e de governança, né, e a distinção disso em relação à sustentabilidade dá uma discussão também muito interessante, né? Sem dúvida alguma, dá uma discussão muito interessante. Quando a gente pensa no famoso e consagrado tripé da sustentabilidade, não é? Que é pessoas, planeta e lucro, pensando nos aspectos aí sociais, né? Ambientais e econômicos, isso é consagrado, é uma forma didática realmente, né? O tripé da sustentabilidade, que é do John Elton, né? O autor que cunhou isso já há boas décadas. Ele é uma forma didática que a gente utiliza muito, inclusive na academia, né? Para buscar explicar a sustentabilidade com plena consciência de que o conceito e a prática da sustentabilidade são muito mais abrangentes, não é? Envolvendo aí aspectos territoriais geográficos, não apenas sociais, mas também culturais, não é? A parte, digamos assim, ecológica, o aspecto também política e governança, enfim, a sustentabilidade é extremamente complexo, extremamente desafiante, não é? E a gente deve mesmo estar bem atento, né, a essa nova roupagem, você usou essa palavra, né, Marcelo? A nova roupagem do ESG, né, que não substitui de modo algum o conceito amplo e sério de sustentabilidade, né? Então, dentro de toda essa sopa de letrinhas, né, vocês nos trazendo aí a SROI, né? O retorno social a partir dos investimentos feitos em qualquer tipo de projeto. Eu não quero me alongar muito, a gente vai finalizar esse primeiro momento do encontro, né? Novamente agradecendo a dupla Heloísa Kavinsky e Marcelo Capiteiro da Catalisa, né, por partilharem tanto. A gente sabe o quanto estudo, né, vocês têm por trás, né, vocês como profissionais atuando no terceiro setor e compartilhando essa experiência conosco. Então, a gente vai encerrar esse momento de gravação e a gente vai ficar à vontade aqui para seguirmos com o nosso bate-papo, né? Abordar algum aspecto polêmico. E parabéns mais uma vez por esse caso, né? Da Copa Base que vocês relataram para a gente, tá bem? Finalizando a gravação,